E aí, turma, beleza? Vamos a mais uma aula de matemática, dessa vez para fazer a correção das atividades que eu passei para vocês, né? Ficou aí uma atividade, recebi algumas fotos, né, de resoluções, mas de poucos alunos que mandaram. A maioria não mandou não, estou esperando que vocês mandem, né? Quando passar a atividade assim, pessoal, é importante que façam, porque se não fizerem, fica difícil ter aprendizagem, né? É importante também que entre em contato para tirar dúvida quando as dúvidas surgirem. Mas vamos lá, a correção do nosso exercício. Eu passei aqui essa atividade, 2 exercícios, um relacionado à racionalização de denominadores e o outro relacionado à adição e subtração de radicais. Nesse daqui, a 42, no caderno, racionalize os denominadores de cada fração. Ora, vamos aproveitar aqui o que já está escrito e para fazer essa racionalização é o seguinte, ó, 1 dividido por raiz quadrada de 5. Segue os mesmos exemplos que a gente falou. Multiplica por radical em cima e embaixo. Ó, raiz quadrada de 5 em cima, raiz quadrada de 5 embaixo. Então, 1 vezes raiz de 5 vai ser raiz de 5. E raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz quadrada de 25. Né? Raiz quadrada de 25 a gente sabe que é 5. Então, fica raiz quadrada de 5 sobre 5. Pronto, está racionalizado. Beleza? Vamos aqui no item B. O item B, que é 7 sobre raiz quadrada de 7. Então, 7 sobre raiz quadrada de 7, multiplica por raiz quadrada de 7 em cima e multiplica por raiz quadrada de 7 embaixo. Certo? Então, de que forma vai ficar? 7 vezes raiz quadrada de 7, 7 vezes raiz quadrada de 7, dividido por raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7, dá raiz quadrada de 49, certo? Aí nós temos aqui 7, raiz quadrada de 7, a raiz quadrada de 49 é 7. Como esse 7 aqui está multiplicando, eu posso dividir com o de baixo. Ó, 7 dividido por 7 dá 1. Então sobrou quem? Raiz quadrada de 7. Transferindo aqui esse item C, aqui, vamos resolver lá aqui embaixo, o item C. Item C. 3 sobre raiz quadrada de 11. 3 sobre raiz quadrada de 11. Multiplica a raiz quadrada de 11 em cima e multiplica a raiz quadrada de 11 embaixo. Então, vai ficar 3 raiz quadrada de 11 em cima e raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 11 vai ser 11 vezes 11, 121. E a raiz quadrada de 121 é 11. Então, fica 3 raiz quadrada de 11, 3 raiz quadrada de 11 sobre 11. Aqui 3 não dá para simplificar com 11, fica desse jeito mesmo. Né? Então, concluindo aí a 42, vamos agora para a 43. Na 43, ele está perguntando qual é o maior, 3 sobre raiz quadrada de 5 ou 4 sobre raiz quadrada de 6. Para isso a gente vai ter que desenvolver cada um deles. Então vamos logo para o primeiro. 3 sobre raiz quadrada de 5, para não ficar com radical embaixo, multiplica por raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 em cima e raiz quadrada de 5 embaixo. Ficando da seguinte forma. 3 raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 25. Porque 5 vezes 5 é 25. Muito bem. Fica 3 raiz quadrada de 5 sobre 5. 3 não dá para simplificar por 5. Não dá para fazer essa divisão. Então está aí o primeiro. Vamos agora para o segundo lá, que é
4 sobre raiz quadrada de 6, para ver quem é maior. 4 sobre raiz quadrada de 6. Então, multiplica a raiz quadrada de 6 em cima e multiplica a raiz quadrada de 6 embaixo. É essa daqui, ó. Resolvendo esse daqui agora. Então, fica 4, aliás, fazer igualdade, fica 4 raiz quadrada de 6 dividido por raiz quadrada de 36, igual 4 raiz de 6 sobre raiz quadrada de 36 é 6. Eu posso simplificar, dividindo 4 por 2 dá 2, dividindo 6 por 2 dá 3. Então fica 2 raiz quadrada de 6 dividido por 3, né? Aí a pergunta é qual desses dois aí é maior, né? Qual que tem o valor maior? E aqui. Então, se a gente fizer uso de uma calculadora, a gente percebe que o 2 raiz quadrada de 6 sobre 3 ele é maior. Por quê? Porque a raiz quadrada do 6 aqui é maior do que a raiz quadrada de 5. Tudo bem que o fator aqui é 3 e o fator aqui é 2. Mas na hora de dividir, ó, eu estou dividindo só por 3 e aqui eu estou dividindo por 5, né? Então, fazendo uso de uma calculadora, esse aqui é maior. Portanto, o 4 raiz quadrada de 6 é maior do que o 3 sobre raiz quadrada de 5. Agora nós vamos para a questão 44, que tem o uso da calculadora, né? 44. Sabendo que raiz quadrada de 2 é igual a 1,41 aproximadamente, raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73 e que raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,24, racionalize no caderno o denominador de cada fração. Substitua as raízes pelos valores aproximados dados e depois use uma calculadora para determinar o valor aproximado da expressão, né? Então, vamos fazer para poder usar a calculadora e dar o valor aproximado de cada situação aqui. Vamos lá resolver aqui o item A, né? Como eu disse que é para racionalizar, então vamos fazer aqui. Multiplica por raiz quadrada de 3 em cima e multiplica por raiz quadrada de 3 embaixo. Que vai dar 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Então fica 2 raiz de 3 sobre 9. Aliás, raiz quadrada de 9 é 3. Sobre 3. Né? Então, como ele está pedindo, depois a gente faz esse B aqui no outro lugar, né? Como ele está pedindo para resolver, usando a calculadora, então nós temos 2 vezes raiz de 3, e a raiz de 3 aqui é aproximadamente 1,73. 1,73 dividido por 3, que vai ser igual, vou fazer o uso da calculadora aqui, 2 vezes 1,73. 1,73 dá igual a 3,46. 3,46 dividido por 3. Dividido por 3 dá igual a aproximadamente 1,15. Aproximadamente 1,15. Agora vamos pegar aqui outra questão. Vamos pegar aqui o item B. Item B. 3 sobre raiz quadrada de 2.
3 sobre raiz quadrada de 2. Então, multiplica por raiz quadrada de 2 em cima e raiz quadrada de 2 embaixo. Que fica 3 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. Que vai dar igual a 3 raiz quadrada de 2 sobre 2. Né? E aí aqui ele dá o valor de raiz quadrada de 2 é 1,41. Então fica 3 vezes 2,41, 1,41, 3 vezes 1,41, que é o valor de raiz quadrada de 2, sobre 2. Vai ser igual, vou fazer a multiplicação, 3 vezes 1,41. 1,41 dá igual a 2,23. 2,23 dividido por 2. Dividido por 2 dá igual a aproximadamente 2,115. Aproximadamente 2,115. Esse é o valor da expressão B. E, para finalizar, vamos aqui no item C. No item C não vai dar para fazer tudo aqui não. Vou tentar limpar aqui para fazer o item C. Fazer o item C aqui para ver como é que fica. O item C, 1 sobre raiz quadrada de 5 somado com 2 sobre raiz quadrada de 2. Né? Vamos ter que racionalizar um por um aqui. Como aqui é para a gente fazer o uso da calculadora, então vamos logo direto. 1 sobre o valor de raiz quadrada de 5, aproximadamente 2,24. 2,24 mais 2 dividido por raiz quadrada de 2, aproximadamente 1,41. 1,41. Então, fazendo essa divisão aqui, fazendo a divisão de 1 dividido para 2,24. 1 dividido por 2,24 está igual a 0,446. Essa parte aqui dá 0,446 aproximadamente. Somado com esse valor aqui, que é 2 dividido por 1,41. 1,41 dá igual a aproximadamente 1,41. 1,418. 1,418. Agora, juntando esses dois aqui, nós vamos ter 1, deixa eu fazer direitinho aqui. Então, isso aqui é 1,418 e 418. Fazendo a soma desses dois, dá aproximadamente 1,85. Aproximadamente 1,85. Aqui porque pede para usar a calculadora, está dando a permissão aqui para uso da calculadora. A atividade é sobre adição e subtração de radicais, né? Na questão 46. Use o que você estudou sobre operações com raízes e determine no caderno o valor de cada expressão. Aí no item A, vamos ver aqui o que nós temos no item A. Raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 25 sobre 2, menos raiz quadrada de 9 sobre 4. Bom, aqui está simples, né? Porque raiz quadrada de 25 é 5, né?
Aí vai ficar 5 sobre 2. Menos raiz quadrada de 9 é 3. E 3 sobre... Aliás, aqui nesse radical aqui, esse radical aqui ele é pegando tudo. Ó, fazer a correção aqui. Ele é raiz quadrada, é um radical só, 9 sobre 4. Então vai ficar raiz quadrada de 25 é 5 sobre 2, menos raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 é 2, né? Então, como os denominadores são iguais, dá para fazer a subtração direta, ó. 5 meios menos 3 meios, 5 menos 3, 2. Então, fica 2 meios. 2 dividido por 2, igual a 1. Isso daqui está bastante simples. Agora, nós vamos no item B. Item B. 2 vezes 1 nono, raiz quadrada de 1 nono, mais raiz quadrada de 16 sobre 36. 16 sobre 36. Lá, fica 2 vezes raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 9 é 3. Mais raiz quadrada de 16 é 4. E raiz quadrada de 36 é 6. Então, 2 vezes 1, 2. Aí vai ficar 2 terços mais 4 sextos. Para tornar isso aqui com o mesmo radical, tanto eu posso multiplicar aqui por 2, se eu multiplicar aqui por 2 vira 4, se eu multiplicar aqui por 2 vira 6. Aí fica tudo igual. Também posso fazer a divisão para tornar igual a esse outro aqui, ó. Dividindo 4 por 2 fica 2 e dividindo 6 por 2 fica 3. Dá para fazer das duas formas. Vamos simplificar aqui que é melhor. Então fica 2 terços mais, dividindo 4 por 2 dá 2 e dividindo 6 por 2 também dá 3. Portanto, 2 terços mais 2 terços dá 4 terços. Pronto, fica desse jeito aqui, esse item. Vamos para o próximo. Vamos agora no item C. O item C é 3 vezes raiz quadrada de 1 sobre 49 menos raiz quadrada de 4 sobre 49. Bom, então vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 49 é 7, menos raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de 49 é 7. 3 vezes 1, 3, então fica 3 sétimos menos 2 sétimos. Como os denominadores são iguais, multiplicação direta. Então fica 3 sétimos menos 2 sétimos, fica igual a 1 sétimo. Simples também de ser resolvida essa aqui. E agora vamos para a questão 47. Nessa questão 47, que diz: efetue estas operações no caderno, apresentando o resultado na forma mais simples possível. Ora, para fazer na forma mais simples, é preciso fatorar, né? 28 e 63. De forma que a gente encontre fatores com expoente 2, já que a raiz é quadrada. Então, 28 dividido por 2 dá 14. 14 por 2 dá 7. 7 só dá para dividir por 7. Né? 7 só dá por 7. Então, 7 por 7 dá 1. Aí vai ficar 2 elevado ao quadrado aqui. 2 elevado ao quadrado vezes 7. E o 63? 63 não dá por 2, mas dá por 3. 63 por 3 dá 21. 21 por 3 dá 7. E 7 só dá por 7, que dá 1.
Então fica 3 vezes 3, dá 3 ao quadrado, vezes 7. Agora fazendo essa simplificação, vai ficar 2 ao quadrado vezes 7, mais 3 ao quadrado vezes 7. Então, tanto 2 quanto 3 pode virar fator externo. Tanto 2 quanto 3 pode virar fator externo. Então, fica 2 raiz quadrada de 7 mais 3 raiz quadrada de 7. Como os índices são quadrados e os radicantes são os mesmos, eu posso fazer a soma. 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7 vai dar igual a 5 raiz de 7. Pronto, foi simplificado o máximo possível. Aí dê pause e vá copiando as respostas, copiando as resoluções, né? Porque só a resposta tem no livro. O importante é que são as resoluções. Aí vamos para os próximos itens. Vamos continuar com a resolução da questão 47, agora com os itens B, C e D, para finalizar a questão. Vamos aqui no item B, nós temos o seguinte. B, deixa eu diminuir esta letra um pouco aqui. Pronto. Então, B vai ser raiz quadrada de 75 menos, subtração de radicais aqui, ó, menos raiz quadrada de 3. Então, para que nós possamos juntar isso aqui, ó, fazer uma subtração entre esses dois radicais, eles já têm mesmo índice, ó, índice 2 quadrado e índice quadrado. Agora tem que ter os mesmos radicais para poder se fazer a operação. E como é que eu vou fazer com que esse 75 fique com radical 3? Ora, pensando em dois fatores, em que um é um quadrado perfeito, ó, 3 vezes 25, que é 75, menos raiz quadrada de 3. Como a raiz quadrada de 25 existe, que é no caso 5, aí esse 5 vira fator externo. Aí vai ficar 5 raiz quadrada de 3 menos 1 raiz quadrada de 3. Finalizando aqui, 5 menos 1, 4. Então, 4 raiz quadrada de 3. Certo? É assim que se faz esse tipo de operação. Procurando fazer com que os radicais fiquem semelhantes. Né? E fazendo aqui no item C. Item C, raiz quadrada de 27, raiz quadrada de 27, mais raiz quadrada de 147. 147. Então, é preciso fazer fatoração nos dois, né? Porque não dá para fazer com que esses dois radicais fiquem iguais se não mexer nos dois, né? Vamos ver aqui uma forma de fazer com que eles fiquem semelhantes. No caso da raiz quadrada de 27, é possível fazer aqui a fatoração da seguinte forma. 3 vezes 9. Ó. 3 vezes 9. Né? O fator 9 ele é um quadrado perfeito, posso tirar a raiz quadrada dele, e o outro fator é um 3. Então eu tenho que procurar aqui nesse outro da mesma forma, deixar todos dois com fator 3. E aqui é 3 vezes 49. E o 49 também é um quadrado perfeito, a raiz quadrada dele é 7. Então todos dois vão ficar com fator 3. Tirando a raiz quadrada de 9, é 3. Então já vira fator externo. Fica 3 raiz de 3. Mais, tirando a raiz quadrada de 49, é 7. Então fica 7 raiz de 3. Agora sim, eu posso juntar esses dois radicais, porque ele tem mesmo índice e tem mesmo radicando. Índice 2, radicando 3. Então, 3 raiz de 3 mais 7 raiz de 3 vai dar 10 raiz de 3. 10 raiz de 3.
ok? Vamos aqui no item D. No item D, raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de 20 menos raiz quadrada de 8. Menos raiz quadrada de 8. É preciso pensar em dois fatores de forma que um seja um quadrado perfeito e o outro fator seja repetido nos dois radicais. Então, eu pensei aqui que dá certo, vai dar certo 4 vezes 5, 4 vezes 5, dá certo aqui, ó. 4 vezes 5 dá 20, só que aqui não vai dar certo, vai dar 2 vezes 4, certo? Aí nesse caso não vai dar para juntar, não tem como simplificar, porque raiz quadrada de 4 vai ficar 2, então fica 2 raiz de 5, 2 raiz de 5, menos raiz quadrada de 4 também 2, ó. 2 raiz de 2. Então, como os radicais são diferentes, não tem como juntar. Aí, como não tem como juntar isso aqui, vai ficar 2 raiz quadrada de 5 menos 2 raiz quadrada de 2. Fica desse jeito mesmo. Não tem como simplificar mais do que isso aqui, né? Agora, indo para esse desafio, que já deixei até a marcação aqui, a resposta certa é B. Nós temos aqui, por exemplo, o item A. Raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 8, eu não posso juntar porque os radicais, eles são diferentes, 50 e 8. Então, não é 58, isso aqui é falsa. Não tem como fazer isso. Nesse item C aqui, eu posso pensar em dois radicais aqui, ó. Posso pensar em 2 vezes 25, que dá 50, né? Somado com 2 vezes 4, ó. 2 vezes 4, que dá 8. Então, raiz quadrada de 25 é 5, fica 5 raiz de 2, mais raiz quadrada de 4 é 2, então fica 2 raiz de 2. Então, isso aqui também não deu 96. Não tem como fazer. Raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 8 não é raiz quadrada de 96, né? Agora, nesse caso, vamos ver o que nós podemos fazer aqui. Tem que tornar esses fatores iguais para poder somar um com o outro. Aí no item B aqui, o procedimento, já adiantei aqui a cópia, o procedimento é o mesmo do C, só que o resultado do C é 96 e é falso. E o resultado do B é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque fatorando aqui o 50 em 2 vezes raiz de 5, eu extraio a raiz de 25, é 5, aqui vira fator externo, e o 8 eu escrevo na forma de 2 vezes 4, a raiz quadrada do 4 é 2, vira fator externo. Então fica 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, dá 7 raiz de 2. Aí, 7 raiz de 2 não é escrito não está escrito dessa forma, mas vamos escrever. Ó. Como é que fica? Pega esse fator 7 que está externo e bota ele para dentro do radical. Ó, vira fator interno. Quando ele vai para dentro do radical, ele ganha o índice, ele ganha o expoente igual ao índice. Ó, ganha o expoente 2. Aí, vezes quem? Vezes 2. Que vai dar quanto? Isso aqui, ó. 7 ao quadrado é 49. Então, nós temos que raiz quadrada de 49 vezes 2, ó. Que vai dar quanto? Vai dar raiz quadrada de 98. Portanto, a verdadeira é o item B. Beleza, então ficamos por aqui. Não vou passar nenhuma atividade. Quarta-feira a gente continua vendo. Fica essa atividade aqui para que vocês, quem não respondeu ainda, responda. Cuidado, não é para fazer só as respostas. Resposta tem lá no final do livro. O que nós temos que fazer são as resoluções para chegar na resposta. Então, quem não fez isso aqui, faça, copie, preste atenção, assista o vídeo quantas vezes for necessário. Tá certo? Essas resoluções são importantes para
facilitar na aprendizagem. Então, até a próxima aula, na quarta-feira, a gente dá continuidade nesse assunto. Um abraço.